Olá, pessoas! Olha quem tá aqui! Obrigada! Ela mesma, a rainha do YouTube! Gente, trouxe uma Jusão aqui no meu canal hoje pra gente falar de temas polêmicos, que eu sei que vocês mais gostam. Polêmicas. Com mamilos, né? A gente veio falar um pouquinho, bater um papo sobre Deus, que eu acredito que temos visões diferentes, mas acho legal cada um falar um pouco sobre o que acha. Uma Jusão, quem é Deus? Deus por Deus, quem é Deus? Quem é Deus? Como você enxerga? Opa, linda, tudo bom? Tudo bom? Eu queria saber como você enxerga antes de eu responder. Eu quero perguntar, Giovana. Tá. O que é Deus? O que é Deus para mim? Então, até pouco tempo atrás eu tinha uma visão meio estranha, porque eu cresci numa família católica, meus avós me pressionavam muito pra ser católica e pra participar da igreja, não sei o quê, e eu não compactuava com várias coisas que aconteciam dentro da igreja, não sei o quê, e eu confundia muito Deus com igreja, sabe? Eu acho que isso foi a coisa que mais me atrapalhou pra eu enxergar. Eu acho que isso é o que mais atrapalha É hoje. o que mais atrapalha todo mundo. E hoje em dia eu tenho uma outra visão. Não sei se eu acredito no Deus que a igreja, qualquer igreja fale, mas eu acredito hoje em dia eu acredito num Deus meu. Antes eu falava que eu era ateia, que eu não acreditava em Deus nenhum, mas eu acredito sim, eu não sei muito explicar. Dizem que as minhas teorias batem com um bagulho que chama panteísmo. Tem a ver com, tipo, eu, você, essa casa, o céu e a natureza, tudo é a mesma coisa, nós viemos todos do mesmo lugar e somos parte de um todo. E eu acredito que existe uma força maior, uma energia maior, que obviamente não é um homem barbudo que tá me vigiando e me assistindo, sabe, no canal de YouTube e vendo as merdas que eu tô fazendo e me julgando, sabe? Sim. Eu cresci na igreja também, mas eu cresci na igreja evangélica. Os meus avós, desde sempre eles foram, aí levaram os meus pais, não sei o quê. E aí eu fui por obrigação, porque eu tinha que ir, porque eles me obrigavam a ir realmente. Mas assim, nunca, até então, eu fui até os 14 anos. 14 anos. Como não foi, tipo, um negócio meu, eu não fui, eu não fui procurar aquilo. Eu fui meio que, tipo, obrigada. E as pessoas ninguém nunca tinha representado um Jesus bom pra mim, tipo, um Deus bom pra mim. Eu só ia por um costume, eu não ia porque, tipo, eu amo a Deus ou eu conheço a Deus. Não, então eu só ia por um costume. E eu fui até os 14 anos na igreja, depois teve um período que eu não fui mais, que eu mudei de cidade. E aí eu fui procurar uma época que eu tava, tipo assim, muito acabada, na merda. Aí foi a época que eu fui procurar. Eu procurava outras coisas, tipo, eu sabia que existia alguma coisa que eu não tava aqui à toa, mas ao mesmo tempo eu não tinha tanta certeza disso. Então eu não sabia quem eu era, eu não sabia como é aquelas crises existenciais que a gente fica tipo, mano, o que eu vou fazer da minha vida? O que é isso? O que tá acontecendo? Eu usava droga, eu fazia várias coisas que, tipo assim, no momento realmente era bom pra mim, mas depois daquele momento passava e não fazia mais sentido aquilo. Então, não assim, não batia. Exatamente. Então, eu deitava minha cabeça no travesseiro e falava, tá bom, mas eu continuo sem entender o que eu tô fazendo aqui. Eu continuo sem resposta de nada. Então, eu tô fazendo isso, eu tô só acabando comigo mesma. Então, foi quando eu procurei. Eu não fui atrás de igreja nenhuma, eu não pedi pra pastor nenhum, nem pra nenhuma pessoa. Então eu fui atrás de realmente, na Bíblia, orando e, cara, orando como se realmente, mano, Jesus, quem é você? Eu quero saber. Então foi uma coisa muito simples, sabe? Eu acho engraçado que eu tava conversando com um amigo meu, ele é espírita, eu sou cristã, e aí ele me fez a seguinte pergunta: mas se Deus existe, por que existe tanta merda no mundo? E eu acredito que existe isso por causa do livre-arbítrio, né? Então assim, existe todo esse mal porque já existe o mal que não tem como a gente evitar. Porque, mano, ele é tão Deus que ele te dá a liberdade de você fazer o que você quer. Sempre lembro muito do começo da história, tipo, de lá de Adão e Eva. E eu gosto muito de contar a história toda, porque às vezes as pessoas falam, tá, mano, as pessoas não conseguem entender sobre Jesus, por que Jesus morreu, ou às vezes condenam Deus por ter dado Jesus. Então, assim, eu acho que é falta de informação. Eu acho que a gente procura informação dentro da igreja, às vezes não é passado direito pra gente. E você acha que você precisa estar dentro de uma igreja ou se sentir parte de uma religião pra você ser uma pessoa que tá fazendo a coisa certa, tá no caminho certo? Eu não tenho igreja fixa, mas eu costumo ir em várias aqui em São Paulo, eu gosto de muitas, porque a igreja é um lugar onde você tem comunhão com as pessoas, onde você compartilha a sua vida com as pessoas e você tá junto. Então é um corpo onde todo mundo é junto e é igual, e você vai lá pra ouvir e aprender mais. Então eu acho que é necessário, sim, sabe? É necessário, só que o mais necessário antes da igreja vem Deus, sabe? Vem Jesus. Então, mano, a igreja é só um lugar.
e Jesus é uma pessoa. Então eu acho que a galera acaba meio que confundindo, pô, mas quem é Deus, quem é Jesus, o que tem a ver um com o outro? Então a história é muito longa, mas se quiser a gente conversa. Não tenho muito a brisa de Jesus, da minha visão eu enxergo Jesus como um cara que viveu há muito tempo atrás, era um cara muito foda, muito inteligente, muito evoluído pra época. E ele fez o legado dele ali, mas eu não acredito, assim, nas historinhas, tipo... Que ele é filho de Deus. De milagre, de ter nascido da barriga da Virgem Maria, assim. Cara, eu acho que eu acho muito legal ouvir isso, porque a maioria das pessoas que não acreditam... E eu sei que é muito difícil de acreditar. Então, toda vez que a gente fala sobre Deus, vem aquele negócio relacionado à fé. Porque fé significa você acreditar numa coisa que você não vê. Então, é muito difícil mesmo, porque não tá na nossa realidade, não tá no nosso meio alguém ter um filho virgem, não tá no nosso meio ninguém tocar em alguém, curar alguém. Isso, tipo, isso é meio surreal de entender e de acreditar. Mas é muito difícil de explicar essas coisas, é mais sentir. O lance de Jesus, eu dar uma resumida. No primeiro livro da Bíblia, fala que Deus criou o homem para relacionamento com ele. Tanto é que existiu o Jardim do Éden, Adão e Eva, e eles foram criados para relacionamento. E Deus, na Bíblia fala que Deus descia todo dia à tarde pra se relacionar com eles, tipo, conversar, enfim. Tinham 2 árvores naquele jardim, e aí Deus perguntou não, ele só avisou, cara, não come dessa, só tô te falando, não come dessa, tipo, pode comer das outras, mas dessa especificamente não come. E aí tem toda aquela história, que apareceu uma cobra, e nananã, e aí eles comeram, e a partir daquele momento que eles comeram, se você ler na Bíblia, fala que na hora que Adão e Eva se olham, eles se escondem, eles sentem vergonha de estar pelado. Porque foi aí que entrou o pecado, entendeu? Mas assim, por que Deus não impediu deles comerem? Porque, mano, Deus é Deus. Esse tipo de história pra mim, assim, não faz o mínimo sentido. Pra mim é uma forma de trazer as pessoas pra compreenderem o lance todo da religião, sabe? É uma historinha pra meio que educar as pessoas. Eu acredito que Jesus existiu sim, eu acho que ele realmente foi um cara muito foda, muito evoluído pra época, mas eu enxergo Deus, então, com outra ótica completamente diferente de você, que, tipo, ele não é uma coisa, ele não é Jesus, ele não é uma pessoa, ele não é uma entidade, tudo aqui é Deus, sabe? Eu sinto que todos nós somos Deus e todos nós estamos dentro de Deus e somos Deus, tá ligado? A força da natureza, do universo. Eu gosto muito das explicações científicas, elas me bastam, assim, dessa questão da criação do universo e tal. Muita gente sofre preconceito, por exemplo, você deve sofrer preconceito por você ter tua religião, eu sofro preconceito por eu não ter religião, e a brisa é que todo mundo quer a mesma coisa, a gente só quer que todo mundo fique de boa, na paz, que todo mundo seja do bem, né? E as pessoas não conseguem se entender porque cada um acredita numa história diferente, mas no fim todo mundo quer ir pro mesmo lugar e a gente não consegue se entender, né? Muito escroto isso. Eu acredito que como eu leio a Bíblia, eu estudo o que tá nela. Existe o Velho Testamento, que é antes de Jesus vir, e o Novo, que é depois que Jesus veio. Então tem os relatos depois, quando Jesus passava por aqui. Poucos, mas tem. Eu acredito nisso, de que o homem foi criado pra ter relacionamento com Deus, mas por essa babaquice que rolou, né, da Adão e Eva ter comido a merda lá, enfim. E aí depois com muitos anos da galera, tipo, sem Deus. Então, tipo assim, ninguém acreditava em nada, não tinha igreja, não tinha Bíblia, não tinha nada. Então, pô, como que eu vou acreditar em alguma coisa? Então tinha uns caras referências naquela época, porque as pessoas falavam, esse cara fala com Deus. Começou a aparecer pessoas que se comunicavam com Deus. E aí era só destruição, a galera resolvia as coisas matando, guerra e não sei o quê. E aí veio Jesus. Existem várias profecias de que, né? Sim, de que Jesus viria e não sei o quê. E na Bíblia fala que Jesus é a imagem e semelhança de Deus. Então ele é Deus em carne. Ele veio como homem pra tentar resolver a parada. Vocês não tá rolando vocês conversando com Deus assim, porque tem gente que não acredita, tem gente que acredita. Entendi. Então Deus veio em numa carne. Época que Deus tava por fora ali da... na época que a galera tava por fora, entendeu? Na época que, tipo, Deus não tava conseguindo controlar. Porque, mano, depois que aconteceu a merda, tá tudo uma bagunça, e aí na Bíblia diz que Jesus é a imagem e semelhança de Deus. Então quando ele vem,
ele vem em forma de homem, sabe? Então a gente acredita nisso. Existe um filme que chama A Cabana, não sei se você já assistiu. Não. Ele é maravilhoso, louquíssimo, é maravilhoso. É tipo totalmente não religioso, mas, mano, é maravilhoso, tem que assistir. Se quiser, eu vou com você, já assisti 3 vezes, mas pela quarta. Pai, Filho e Espírito Santo, o que é isso pra você? Não sei. Era uma oração que eu fazia com os meus Era aquela a cruzinha do Sim. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Pai, Deus, Filho, Jesus, que é filho de Deus. E Espírito Santo é quando Jesus morreu na cruz, ele disse que ele deixaria o Espírito Santo. Porque se ele ficasse anos aqui, a galera ia continuar não acreditando. Porque mesmo com Jesus aqui, tinha gente que ainda não acreditava. Então, assim, quando ele morre, ele fala: eu vou deixar o meu Espírito Santo com cada um de vocês. Então, ele deixa o Espírito Santo dele. Então, por isso que as pessoas fazem esse negócio. Porque são 3 em uma pessoa só. Porque, tipo, 3 é o Deus. Então, tudo é Deus. E tudo é Jesus. E Jesus é Deus e Deus é Jesus. Sim, eles são a mesma pessoa. Entendi. Jesus é o Deus em homem. A personificação de Deus. Show, hein? Show de bola. Louco, moleque. Louco. Então é isso, né, mano? Então é isso. Eu acho que a gente tem que gravar uma parte 2 e uma parte 3, né? Que É bem assim, rende muito assunto, não é mesmo? muito assunto. Mas que bom que você Que topou bom. falar disso comigo. Muito obrigada. Eu amei. Gente, contem aí nos comentários o que vocês acham de todo esse papo aí que a gente falou. Conta aí. Faz as bíblias aí também que a gente quer ler a bíblia de vocês. Assinem o canal da Maju, assinem meu canal. Não se esqueçam de curtir o vídeo pra ajudar a alimentar essa blogueira aqui. E é nóis. Valeu, tchau!